Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Betrícia e esse é o canal de Tudo Um Pouco. Então, eu tô aqui hoje para estar fazendo a segunda parte do meu vídeo sobre consciência negra, né? Porque eu acho que eu não falei tudo que eu queria falar naquele outro vídeo. A ideia inicial era de que eu falasse no máximo uns 5 minutos e que fosse só isso. Só que eu achei que ficou meio pobrinho, sabe? Aí eu resolvi fazer a parte 2. Porque eu acho que tinha mais coisa pra mim falar. Eu já disse isso, né? Eu tenho que parar de olhar pra cá, olhar pra câmera. Então, o que eu acho? O que eu acho, não. Eu tava lendo algumas coisas sobre a consciência negra, sobre pesquisadores, autores, escritores negros que são brasileiros e que não são devidamente reconhecidos. E aí eu comecei a pensar que isso faz muito sentido. Até mesmo, por exemplo, certos escritores, como citando aqui apenas um, Machado de Assis, que ele era negro, só que toda pintura praticamente que você vê dele, ou a maioria delas, você vê ele bem mais claro do que ele realmente era. Eles não, como eu posso dizer, eles clareiam um pouco o Machado de Assis em toda a representação que fazem dele. Como se ele fosse mais claro do que ele realmente era. Como se tudo que ele representou para a literatura brasileira fosse nada se ele fosse mais escuro. Sendo que não tem nada a ver, não é mesmo? Eles colocam ele mais branco em tudo que é pintura praticamente. É muito raro você achar uma pintura dele que represente ele como ele realmente era. Para meio que, eu acredito, dar uma supervalorizada no que ele foi, no que ele representou, colocando ele branco. Porque se ele fosse negro, não teria tanto valor assim. O que ele fez para a literatura brasileira não tem, né? A contribuição que ele deu não teria valor. Cara, isso é ridículo, sinceramente. E o porquê isso acontece muito até hoje em dia. É ridículo, não é uma coisa assim, eu não tô falando de coisas que aconteceram na década de 80, 90. Com coisas recentes que acontecem hoje em dia. A pessoa, por exemplo, ser apontada na rua pela cor dela, tipo, foi um cara negro que me roubou. Logo, qualquer pessoa negra é bandida. Então, não interessa se não foi aquele cara, tipo, se a descrição bate, a polícia vai e prende, e pronto, e acabou. Tipo, não interessa se você não é inocente, se você é um estudante, que nem aconteceu com aquele moço, que eu não me lembro o nome agora, que era um ator, eu acho que vocês lembram desse caso. Ele era um ator, fazia várias novelas e estava voltando da faculdade. Porque ele tinha cabelo black power, comprido, era negro, e estava andando na rua, a moça apontou e falou que era aquele cara que tinha roubado ela. E não interessa se ele falou pro policial quem ele era, que ele estava indo pra faculdade, que tinha prova, que não sei o que, não sei o que. Ele foi preso, ficou não sei quantos dias, acho que mais de uma semana preso, rasparam o cabelo dele. E pelo que eu fiquei sabendo, nada foi feito. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de alguma coisa, mas ele entrou com um processo que provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. Ou vai, mas vai demorar muitos anos. Porque no Brasil a gente sabe que a justiça não funciona muito bem, né? Ainda mais quando a pessoa é negra, pobre, é pior ainda. Aí é que não funciona mesmo, né? Eu tava lendo o que um antropólogo da USP falou. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou colocar o nome dele por aqui ou por aqui, não, vocês vão ver aí, porque o nome dele é meio complicado de se falar. Ele é especialista em estudos africanos. E ele falou a seguinte frase, à BBC Brasil, que o negro, ele não tem nem passado, nem presente e nem futuro na história do Brasil. É como se o negro tivesse um passado desconhecido, como se ele não representasse nada para a história. Porque você não conhece muitos negros que contribuíram, tipo, na história do Brasil. Sendo que tem muitos. Isso que eu fiquei revoltada. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto
E eu descobri que tinha muitos negros que eu não sabia nem que existiam. Por exemplo, um deles que eu descobri, que eu gostei muito, foi o Milton Santos. Eu acho que esse é o nome dele, Milton Santos. Ele foi um geógrafo, ele morreu em 2001. Ele foi um geógrafo super famoso. Ele é um dos geógrafos mais conhecidos no mundo inteiro. E ele era brasileiro e negro. Ele fundou vários laboratórios de pesquisa na França, na Nigéria, na Venezuela, no Canadá, na Inglaterra. E eu não sabia da existência desse cara. Porque ninguém fala nas aulas de história. E foi isso que esse artigo, eu vou deixar linkado aqui o artigo. Se eu conseguir deixar linkado, eu vou tentar. Da BBC Brasil, falando a respeito disso. Que os negros não são. Que não tem muitas aulas de histórias falando nas escolas a respeito de negros que contribuíram para a história do Brasil. Não tem. O único que eu sei, assim, que eu fiquei sabendo, né, é Machado de Assis. Tem mais alguns outros escritores que eu não vou lembrar agora. Zumbi dos Palmares, a Dandara, que foi a mulher dele, e acho que só. Porque o Zumbi dos Palmares que originou a data de 20 de novembro, né, como Dia da Consciência Negra. Porque é a data da morte dele, né. Enfim, gente. Eu acho isso tão ridículo, sabe? E aí você vê que esse cara aqui, o Milton Santos, ele é tão conhecido, ele fundou vários laboratórios no mundo inteiro e é uma coisa que ele podia ter feito no Brasil, sabe? Ele fugiu na época da ditadura. E ele poderia ter contribuído para o Brasil, sabe? E não para outros países. Isso que eu fico revoltada, sabe? O Brasil poderia ter tido esse pesquisador magnífico, que publicou mais de 40 livros, mais de 300 artigos científicos. Ele poderia ter fundado vários laboratórios de geografia aqui no Brasil, e o Brasil seria top em geografia se ele não tivesse sido exilado pela ditadura, não tivesse sido perseguido, muito provavelmente também pela cor dele, né? É muito triste isso. Saber que ele teve que ir para fora, para França, para Inglaterra, fundar laboratórios lá que ele poderia ter formado aqui. Triste. Fazer o quê, né? Mais uma coisa que o Brasil perdeu, não é mesmo? Como acontece com vários inventores, escritores, né? Que o Brasil possuía, né, antigamente, e que foram para outros países morar. Porque o Brasil não dava condições. Não só sendo negros, até mesmo pessoas brancas. Então, gente, era só isso. Curtam o vídeo, compartilhem. Eu vou tentar deixar o texto que eu tirei esse vídeo linkado aqui embaixo. Se eu não conseguir, eu vou postar na página do canal. A página do canal vai estar aqui embaixo, do Facebook. E eu vou postar por lá, se eu não conseguir postar por aqui. Tá bom, gente? Obrigada por assistirem o vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Não deixem de curtir o vídeo. E ativem o sininho para as notificações, né, gente? Porque sabe que o YouTube não manda vídeo, né? Não manda notificação praticamente. Sem o sininho, com o sininho ativado. Imagina sem o sininho ativado. Aí, né, que ferra mesmo. Então, gente, era só isso. Até o próximo vídeo.